Boa tarde. O nosso grupo ficou responsável pelo tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, a cartilagem, ele é um tecido conjuntivo, de consistência mais rígida, mas ele é flexível e elástico. Esse tipo de tecido ele é chamado de tecido avascular. O que significa avascular? Significa a não presença de vasos sanguíneos, mas que existe uma aglomeração. Então, o tecido cartilaginoso, ele não tem vasos sanguíneos, ele não tem vasos linfáticos ou até mesmo nervos, ele não tem. O fato do tecido cartilaginoso ser um tecido avascular, a nutrição das células cartilaginosas é realizada por meio dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente, o pericôntrio, através da difusão. O pericôntrio, que significa peri, ao redor, e condros, cartilagens, é o tecido conjuntivo que envolve a cartilagem. Por possuir vasos sanguíneos, o pericôndrio também auxilia na obtenção e absorção dos nutrientes trazidos pelo sangue. Cartilagens. O tecido cartilaginoso apresenta como principal função a sustentação, mas não somente. Ele possui outras funções também, como o revestimento das articulações ósseas. Como se dá esse revestimento? Através do tecido sinovial. O que acontece? As células do tecido sinovial produzem uma pequena quantidade de líquido chamado fluido sinovial, que nutre a cartilagem e reduz ainda mais o atrito e o impacto entre os ossos, facilitando assim o movimento. Bom, temos uma outra função também, que é a formação do crescimento dos ossos longos. As cartilagens auxiliam também da constituição do esqueleto temporário do embrião. Durante o desenvolvimento embrionário, esse tecido vai sendo substituído por outro. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os tipos de cartilagem e as suas funções. A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo composto exclusivamente por células e é subdividido em 3 tipos de cartilagem. Nós temos a cartilagem hialina, que é a mais comum encontrada no nosso corpo. Ela é formada por uma concentração moderada de fibras colágenas e está presente nas articulações dos nossos ossos, como regiões de ossos largos e também na parede do septo nasal. Temos também a cartilagem elástica. Ela apresenta uma considerável quantidade de fibras elásticas e em conjunto com fibras colágenas. Ela forma um pavilhão externo da orelha e auxilia na estruturação da laringe. Por último, nós temos a cartilagem fibrosa. Ela possui uma vasta quantidade de fibras colágenas e ocupa quase que totalmente os espaços intercelulares e assemelha-se bastante ao tecido conjuntivo denso. É encontrada bastante em vértebras, formando discos que auxiliam na flexibilidade do nosso corpo. Deixo aqui também uma curiosidade sobre a cartilagem hialina, que é sobre a nossa formação. Quando nós ainda estamos em desenvolvimento embrionário, nosso corpo é constituído por essa cartilagem e, de acordo com o nosso desenvolvimento, ao passar do tempo, a nossa ossificação
que vai mudando a nossa cartilagem para osso. É isso. Bom, agora eu vou falar de duas doenças mais comuns de acontecerem nas articulações: a artrite e a artrose. A artrose se dá pelo processo de degeneração ou de desgaste das articulações. Acomete pessoas de 40 a 50 anos geralmente, e os lugares é joelho, mão e outras juntas. Bom, a artrose também é conhecida popularmente como joanete. Hoje o termo científico mais utilizado para falar sobre a artrose é osteoartrite. Bom, temos a artrite também. A artrite é um processo inflamatório das articulações. Acomete também geralmente pessoas de 40 a 50 anos, e o lugar mais comum é a mão e o punho. Como nós apresentamos os conceitos, agora eu vou mostrar para vocês um caso clínico sobre essa doença. Olá, meu nome é Fernanda. Vou falar sobre o caso clínico de um moço, de um homem de 67 anos, que aos 40 anos começou a perceber sintomas como a urina mais escura e pigmentos mais escuros na área das articulações. E aos 40 foi diagnosticado com uma doença chamada alcaptonúria, que ela é uma doença metabólica rara que é causada pela falta de uma enzima, e essa enzima ela é responsável pela degradação de um ácido que nosso corpo produz no metabolismo de tirosina. E aí, na falta dessa enzima, esse ácido se acumula, e ao se acumular, ele se acumula nos tecidos e no sangue, e ao se acumular, esse ácido fica de coloração mais escura, e aí ele pode afetar o sistema mucoesquelético, pode afetar aparelhos cardiovascular e urinário. Então, nesse caso clínico, foi passado que aos 60 anos, esse senhor fez uma cirurgia de cálculo vesical, que o cálculo estava bem grande e tudo, e depois as queixas articulares foram aparecendo. Primeiro ele começou a sentir dores e tudo na anca esquerda, depois ele começou a sentir essas dores no joelho esquerdo e depois no joelho direito. E aí ele tava com incômodo, dores e tudo, e procurou um ortopedista. O homem foi no ortopedista, e aí a primeira intervenção cirúrgica que ele teve foi a artroplastia total da anca esquerda. Depois, 12 meses depois, ele fez a artroplastia total do joelho esquerdo e depois do joelho direito. Ele fez todas essas intervenções cirúrgicas porque ele foi diagnosticado com osteoartrose, né? Como consequência dessa outra doença que ele já tinha, que ele já sabia que ele tinha. A osteoartrose é uma doença inflamatória e degenerativa que provoca a destruição das cartilagens articulares, né? E causa deformidade nas articulações e tudo pela destruição das cartilagens dessas articulações. É uma doença que causa muita dor, desconforto e também perda do movimento, porque ela deforma as articulações. Então, acontece também a perda do movimento. Às vezes a pessoa não consegue mexer direito por sentir muita dor e tudo mais. Por consequência da osteoartrose que o homem do caso clínico foi diagnosticado, ele teve que fazer a artroplastia, que é essa cirurgia. Essa cirurgia serve para remodelar as articulações e geralmente coloca uma prótese para substituir as articulações, no objetivo de aliviar a dor, de recuperar o movimento das articulações e tudo. E esse homem teve que se submeter a essa cirurgia porque o tecido cartilaginoso dele estava danificado, estava causando dor, muita dor, ele estava sentindo muita dor e estava ocorrendo a perda dos movimentos como consequência dessa doença.
E aí ele se submeteu à artroplastia nos 2 joelhos e na anca esquerda, que é onde ele estava sentindo muita dor e tudo. São cirurgias feitas por ortopedistas. Nesse caso clínico, né, nós podemos perceber a importância do nosso tecido cartilaginoso. Aqui eu tô falando mais especificamente das articulações, porque é o que está relacionado ao caso clínico que escolhemos falar sobre, mas a importância do tecido cartilaginoso e tudo. Eu vou colocar algumas fotos que estão no artigo que nós pegamos como base para esse caso clínico. Pessoal, nos vemos na próxima!